Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ó Senhor, perdoa, Senhor, qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, pelo sangue do Seu Filho Jesus. E nos conceda, Senhor, a graça, a bênção da Sua palavra nesse momento. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o nosso coração abra-se para a Sua palavra, meu Deus, e receba, e sejamos grandemente edificados e fortalecidos. Abençoe essa fase dos estudos do catecismo, que é uma fase tão preciosa de estudo dos mandamentos, de uma vida santa, piedosa, de oração. Rogamos que nos ensine, que nos santifique, que opere, Senhor, a palavra, a graça na nossa alma, que através de nós isso chegue a muitos outros. E em nome de Jesus, inclusive para as pessoas que vão ouvir essas gravações, oramos, Pai, e pedimos a bênção, a graça, para a glória do Teu nome, para o bem do Seu povo e da nação, da sociedade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Esse texto que nós lemos, ele fala de nós irmos pelo mundo, pregarmos o Evangelho, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que Ele tem mandado, e Ele está conosco todos os dias até a consumação do mundo. Mostrando, meus irmãos, que a obra não é nossa, mas é dele. E que nós temos uma obra realmente a fazer, né? Temos aqui um trabalho nessa vida, por isso que nós não fomos para o céu, né? Por isso nós estamos aqui ainda, debaixo desse sol quente, desse calor. Porque temos um trabalho a fazer aqui nessa vida, aqui nesse mundo. E sobre essa obra, sobre essa vida, que nós vamos começar a estudar hoje. Quer dizer, nós já começamos a estudar a semana passada, e nós vamos prosseguir hoje, né? O capítulo, vocês podem deixar já aberto aí. Semana passada nós estudamos a lição 33. Eu quero ler novamente a lição 33 e hoje nós vamos estudar a lição 34. Então eu convido vocês a deixarem aberto aí no seu apostila a 33. A parte, vocês estão vendo aí bem grande aí no texto, né? Parte 3, gratidão. Essa vida desse mundo difícil que nós somos chamados a viver, uma vida que se resume em gratidão. Assim que a gente tem que viver, irmãos. A vida cristã é uma vida de gratidão. Então nós já aprendemos que nós estávamos lá na miséria do pecado, indo em direção ao inferno, que era só nós morrermos aqui, nós já estaríamos lá no inferno, né? Mas então Deus amou o mundo, Jesus veio para nos salvar, e Ele se tornou como nós, um homem como nós, assumiu, não deixou de ser Deus, né? Deus homem, assumiu a nossa fraqueza, os nossos pecados, sofreu, com esse mesmo mundo aí de dificuldade, de sol quente, de poeira, de fome, de luta, de morte, e morreu numa cruz miseravelmente, como um criminoso, tomando sobre si a nossa maldição, se fez maldição por nós, e foi sepultado. Já estudamos tudo isso na nossa exposição do Credo Apostólico. E Ele ressuscitou, porque quando Ele ressuscita, quer dizer que Ele pagou a nossa dívida, a nossa miséria, e Ele agora é exaltado, e Ele sobe aos céus, é assunto aos céus, e senta à direita do Pai, e está esperando o momento de vir nos buscar. Enquanto isso,
ele tendo enviado, logo depois que ele morre na cruz, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, aí sobe ao Pai, aí passa um tempo, chega o dia de Pentecostes, ele envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que está fazendo a obra de levar adiante o evangelho dele, que ele fala aqui, e vão e preguem, eu vou estar com vocês todos os dias, pelo Espírito Santo, né? E em breve ele voltará. E nós estamos só aqui esperando, irmãos. Nós estamos aí nesse corpo aqui, esse corpo está ficando velho, aí fica doente, fica cansado. Nós estamos naquilo que na teologia reformada diz assim, o já e o ainda não, né? Então nós já estamos, o reino já está em nós, mas nós ainda estamos nesse mundo aqui, nós sofremos, temos que usar máscara para não pegar pandemia, tomar vacina. Isso tudo é bênção dele, inclusive, né? Máscara, vacina, todas essas coisas, né? Mas estamos aqui, podemos morrer a qualquer momento. Mas a nossa esperança não está nesse mundo. Nós somos só assim, viajantes, peregrinos. Estudamos, trabalhamos, casamos, constituímos família, geramos filhos. Tudo isso aí os cristãos fazem. Às vezes ficam até ricos, alguns, poucos, mas alguns ficam ricos. Mas nenhum deles tem esperança aqui nessa vida, nesse mundo, porque somos viajantes. Estamos esperando, nós podíamos alcançar o que alcançássemos, podíamos até ficar ricos, mas fechava os olhos aqui e estava no inferno. Nós éramos miseráveis, mas por causa dele. 3 partes do catecismo, né? Miséria, salvação, porque ele nos salvou. Nós não somos mais miseráveis, nós somos herdeiros de Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Vamos reinar com Ele, vamos habitar com Ele. Qualquer momento aí, daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco eu digo porque para Deus é pouco mesmo, falta pouco, falta pouquinho. Ele vai voltar e Ele vai estabelecer o seu reino para sempre, nós vamos estar com Ele. Então, irmãos, é isso. Não tem motivo para reclamar. As coisas que acontecem, nós estudamos já desde a primeira parte do catecismo, que as coisas acontecem comigo, os fios da nossa cabeça aqui, os cabelos da nossa cabeça, você não precisa abrir não, mas eu vou ler a primeira pergunta, que diz assim, rapidinho. A primeira pergunta... Qual é o nosso único conforto na vida e na morte? Olha a resposta. Desde a primeira pergunta do catecismo, a resposta é: que eu não sou de mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, vida e morte, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou por todos os meus pecados com seu sangue precioso, libertou-me da tirania do diabo. Ele também cuida de mim de tal forma que nem um só cabelo, olha só, pode cair da minha cabeça sem a vontade de meu Pai. Aquele fiozinho de cabelo que você vê cair assim, sai no pente, né? Nem isso pode acontecer sem a vontade dele, que está nos céus. Em verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação, até aquele cabelo que cai. Pois eu pertenço a Cristo e o Espírito Santo me assegura a vida eterna e me faz sinceramente disposto e pronto para de agora em diante viver para Ele. É isso, irmãos. Eu estou aqui, pertenço a Ele, eu tenho vida eterna, eu vivo para Ele, só estou esperando para ir morar com Ele para sempre. Isso aqui é passageiro, por isso não devo murmurar, mas devo ser grato, porque eu estava indo para o inferno, mas agora eu sou herdeiro do céu. Então, como é que eu vou viver essa vida de gratidão? É isso que nós vamos estudar, que nós estamos estudando. Vamos ler a lição 33. Pergunta 92. Se somos libertos de nossa miséria somente pela graça de Deus através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta: porque Cristo, tendo nos redimido pelo seu sangue, também nos renova pelo seu Espírito a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, devemos fazer boas obras para que tenhamos a certeza de nossa fé através dos seus frutos e para que pelo novo viver piedoso possamos ganhar nossos próximos para Jesus. Fomos salvos pela graça, mas devemos viver em obediência a Ele, aos seus mandamentos, praticar boas obras, não mais para ser salvos, mas porque nós já fomos salvos,
fomos lavados pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo nos santifica para que nós nos mostremos gratos a Deus. Ou seja, irmãos, como é que eu vou mostrar gratidão? Observe bem, preste bem atenção nisso, porque aqui é a essência. Como é que eu mostro gratidão? Fazendo a vontade dele, praticando boas obras. É assim que eu sou grato. Veja, eu não faço boas obras para ser salvo, porque eu já fui salvo, né? Não tem sentido eu ser grato por uma coisa que eu não recebi ainda. Eu já recebi a salvação. Eu sou grato, eu estou só esperando para ir para o céu. Mas agora eu pratico boas obras porque eu amo ao Senhor e eu sou grato a Ele. E também é para que eu tenha certeza que sou realmente crente, né? Porque quem é crente ama Ele, ama a santidade e pratica boas obras. Então o fruto mostra a árvore. E é assim que eu vou realmente, sendo também demonstrado a mim que eu sou um crente, e isso me traz certeza da minha fé. Mas é também para que eu ganhe outras pessoas, porque eu devo evangelizar. A minha missão aqui nesse mundo é levar o evangelho aos que estão lá fora, e eu devo pregar, ensinar e mostrar pela minha vida que Jesus realmente é o Salvador e que transforma a vida das pessoas. Pergunta 93. Aqueles que não se convertem a Deus, nem renunciam os seus caminhos de ingratidão e penitência, podem ser salvos? Resposta: não, de modo algum. A Escritura nos diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, caluniador, roubador ou algo semelhante herdará o reino de Deus. Portanto, quem não se arrepende, quem não renuncia os seus pecados, quem continua no pecado, não vai ser salvo, porque não foi salvo, porque não se arrependeu, porque não creu nele de verdade. E é claro que é o que nós acabamos de dizer, o fruto mostra a árvore. Então, uma pessoa que tem fruto mau, ela é uma árvore má, ela é um não regenerado. Portanto, as boas obras, elas têm o seu lugar na vida cristã como gratidão a Deus, como demonstração que nós já fomos salvos, que nós somos uma árvore boa. Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore, e porque a beleza desse fruto convence as pessoas lá fora que Jesus é Deus, que Jesus é verdadeiro. A nossa pregação deve ser confirmada pela nossa ação, pela nossa vida, pelo nosso testemunho. A lição 34, ela continua, veja, introduzindo esse assunto da gratidão, só que agora ela vai tratar do verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? O que acontece realmente quando a pessoa ela é convertida? Acontece aquela mudança na vida dela, ela deixa de ser uma criatura velha, ela passa a ser uma nova criatura. É disso que nós vamos falar hoje, sobre o verdadeiro arrependimento, sobre a verdadeira conversão do homem. Então vamos entrar na lição de hoje, irmãos. Acompanhe comigo, então, a pergunta 94, que diz assim: em que consiste o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? Que consiste, né? Resposta: consiste em duas coisas: a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Deixa então eu falar para vocês aqui, irmãos, sobre a velha natureza. A velha natureza é o que nós somos em Adão. É o pecado, natureza pecaminosa. É aquilo que nós já herdamos de Adão, o pecado original dele é atribuído a nós, porque ele é o nosso representante, e todos os descendentes de Adão nascem com esse pecado, nascem mortos de delitos e pecados, nascem com uma natureza pecaminosa. Isso é uma coisa que nós já falamos tantas vezes aqui na nossa igreja, mas nunca é demais falar, porque nós não podemos esquecer disso, porque aí está exatamente quando você entende a gravidade da sua doença. Quando eu digo doença no sentido espiritual, você entende
do que precisa ser liberto e do que Jesus Cristo fez realmente na cruz do Calvário. Então, a nossa natureza pecaminosa é aquilo que é o pecado habitando em nosso coração e influenciando todo o nosso ser, todas as nossas faculdades, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos, tudo isso é influenciado, e o nosso corpo também, porque o corpo, nós somos corpo e alma, nós somos uma unidade, de forma que o pecado, ele atinge os nossos corpos através das suas influências malignas, e também a própria morte, o envelhecimento, morte, as doenças são resultado do pecado, consequências do pecado no nosso ser. Essa natureza pecaminosa, ela se opõe absolutamente a Deus. Deus, ele está aí, como é que a Bíblia fala, irmãos? Que Deus, ele se revela, né? Eu olho para o céu agora ali, já estou vendo mais nuvens, agora está com o sol ali, já estou vendo mais nuvens ali, pode ser que mais um pouquinho até chova. Nós estamos ouvindo, o canto de um passarinho, está ouvindo? Né? Está aí a criação. A Bíblia diz, vários textos, mas tem aquele texto clássico de Salmo 19, Salmo 104, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Esses textos são clássicos que falam sobre a criação e a providência que Deus criou, que Deus mantém tudo isso aí, Deus sustenta aquela árvore ali, Deus sustenta esse passarinho que está cantando, Deus sustenta nós. Isso mostra a um Deus. Você deve adorar esse Deus, você deve ser grato a Ele pela vida. Você nasceu e você vive porque Ele te sustenta. Mas não é isso que os homens fazem. Os homens criam ídolos porque os homens odeiam a Deus desde Adão. Lembra que Adão se escondeu quando ele ouviu a voz de Deus? Porque o homem, ele se esconde agora de Deus, ele não quer saber de Deus. Ele odeia Deus porque Deus acusa o pecado dele e ele foge, ele quer servir o pecado, quer se enganar, e aí ele cria os ídolozinhos que são de acordo com o pecado dele, falsos deuses, e passa a vida adorando ídolos. Quando o evangelho é pregado, eles também rejeitam o evangelho, porque a luz da criação, ela já é uma luz verdadeira que revela Deus. Ainda tem outra coisa mais, Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, que é a consciência. Deus, apesar de um homem ter caído, ainda tem consciência do que é certo e do que é errado, né? Desde criancinha ele tem essa consciência. Mas ele rejeita a revelação na criação, e ele afoga a própria consciência, e ele serve ídolos, e ele começa a viver nos seus pecados. Romanos capítulo 1 também é a apresentação de que Deus, de maneira justa, entrega o homem ao que ele quer. Então Deus entrega ao homem aos desejos do seu coração. Aí ele vai afundando cada vez mais em idolatria e em pecados. A imoralidade, a desobediência, a iniquidade, todo tipo de pecado. E Paulo fala lá da homossexualidade, homens com homens, mulheres com mulheres. Mas ele fala um catálogo lá mais abaixo, no finalzinho já do capítulo, vocês devem lembrar, eu creio que todo mundo aqui conhece o capítulo 1 de Romanos. Ele mostra lá um catálogo de obras iníquas, coisas terríveis, que nós vemos aí no mundo. Desde a história, você estudar a história, é a história dos pecados da humanidade. Guerras, maldade, perversidade, homossexualidade, prostituição, assassinatos, injustiça de todo tipo. Está lá, irmão, está lá, aquilo lá. E eles aplaudem, Paulo diz, eles dizem, é isso mesmo. Quando o evangelho é pregado, aí eles rejeitam o evangelho. Eles mataram Jesus. Jesus veio aqui e eles disseram, é falso, vamos matá-lo. E mataram, porque eles odeiam a Deus. Jesus disse, eles odeiam.
Eles não querem saber desse Deus Criador, justo, cheio de graça, que deu o Filho dele para salvar pecadores. Eles odeiam. E aí, meus irmãos, eles vão morrer. E essa natureza pecaminosa, veja só que coisa. O homem se mata. O homem é o seu grande inimigo. O coração do homem é enganoso e o engana e o mata. E os faz desprezar Deus. Veja, irmãos, aqui nós estamos no dia do Senhor. As pessoas não buscam o Senhor, a não ser que Deus é obra da graça, né? As pessoas estão lá, estão na sua vida aí. Elas não querem saber de Deus, elas não querem. Elas querem seguir a sua vida, o seu pecado. E aí o que acontece, irmãos? Elas vão morrer e vão para o inferno. Vai vir o juízo e Deus vai dizer tudo isso para elas. Deus vai dizer assim: olha, você me conhecia, eu me revelei na criação, eu me revelei na providência, eu enviei o Evangelho, você ouviu o Evangelho, você não quis saber. Lá no dia do juízo, Deus vai mostrar, vão se abrir os livros, e Deus vai mostrar a recusa da humanidade e as obras dele, vão se abrir os livros que tudo está sendo escrito, está sendo registrado de cada iniquidade da humanidade. E lá no dia do juízo, Deus vai mostrar: olha, você vai para o inferno por causa disso, 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 disso. Vai ser o dia da prestação de contas. É isso, irmãos. O que é o arrependimento, meus irmãos? O arrependimento, o que é a conversão? O arrependimento é quando eu caio as escamas dos meus olhos. Caem as escamas. Eu vejo os meus pecados, eu vejo essa iniquidade, eu vejo a minha maldade, a minha perversidade contra esse Deus Santo. Como eu sou ingrato. E eu vejo que eu mereço só o inferno, que se eu morro hoje vou para o inferno, eu digo, eu mereço. Eu vejo isso. Eu me entristeço por ofender a Deus, eu me entristeço porque eu tenho magoado, eu tenho ofendido, eu tenho afrontado, eu tenho ido contra esse Deus tão santo, tão justo, tão bom. E eu então me arrependo profundamente. E eu clamo por ele, por misericórdia, por graça. Lembra do publicano que disse, não levantava nem a cabeça, só batia no peito e diz: ó Deus, se propicia a mim, porque eu sou o quê? Pecador. Esse é o arrependimento, irmãos, e essa é a conversão. Oh, meus irmãos, em que consiste esse arrependimento? Em que consiste essa conversão? Diz nosso catecismo, consiste em duas coisas. Duas coisas acontecem no dia que eu me arrependo, no dia que eu me converto. A velha natureza morre, meus irmãos. E aí eu recebo uma nova natureza. Essa natureza que eu falei para vocês, que odeia a Deus, ela é crucificada com Jesus. Ela morre. Ela estava no trono do meu coração. Essa natureza, ela estava no trono do meu coração. Ela me fazia rejeitar a revelação geral. Ela me fazia afogar a minha consciência. Ela me fazia negar o Evangelho quando o Evangelho era pregado a mim. Mas eu, agora, quando eu me arrependo, ela é morta. Ela é destronada. E agora eu recebo uma nova natureza. Eu nasço de novo. Eu agora recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em mim. E a Bíblia diz que isso é um milagre, é a ressurreição para a vida. Eu olho para você e não acontece nada. Você é a mesma pessoa fisicamente. Fisicamente você não muda. Ainda que essa mudança vai ter reflexo no seu físico, no seu semblante, na sua vida, em tudo. Mas fisicamente você é o mesmo. Mas é aqui, olha, no coração. O Espírito Santo vem, ele dá uma nova vida, ele dá uma ressurreição espiritual. Você agora tem uma nova natureza. E essa natureza, diferente da outra, esse coração que era de pedra, agora é um coração de carne, é um coração que recebe a palavra de Deus, que começa a olhar para os passarinhos, começa a olhar para o sol, começa a olhar para tudo e dizer assim: é a glória de Deus.
que começa a ler as Escrituras e não afogar mais a consciência, mas ele quer que a consciência seja nutrida pelos mandamentos do Senhor e ela fique não afogada, mas purificada pela palavra, e a consciência seja fortificada nos mandamentos, nas leis de Deus. A nova natureza, ela agora purifica a consciência que estava afogada e amortecida pela velha natureza, e essa consciência agora é purificada pela palavra. Isso é um processo para a vida toda. Eu agora ouço o Evangelho, eu já ouvi o Evangelho, eu já entendi que Jesus morreu naquela cruz para me salvar, e que Ele teve que dar a vida dele para que eu não fosse para o inferno. Ele pagou pelos meus pecados, e agora eu amo esse Senhor Jesus que veio e me salvou, e eu creio nele, eu me arrependi, e tudo que eu quero agora é agradar a esse Deus tão santo, que em vez de me mandar para o inferno, mandou o filho dele para que eu não fosse para o inferno. Eu amo esse Deus agora, e tudo que eu desejo é agradá-lo. Eu quero agradar a Deus. Esses dias agora eu coloquei um textozinho para vocês. Eu estive lendo o livro do Martin Lloyd Jones sobre a luz e as trevas, e eu coloquei os textozinhos lá no grupo, que me chamou muita atenção, né? Todo livro é uma bênção, mas eu vi os textos que eu achei importante para destacar, para publicar para os irmãos. E Lloyd Jones, numa parte, diz assim: tudo que o cristão quer e que faz dele diferente do ímpio é que ele quer agradar a Deus. E é isso, irmão. O homem arrependido, ele quer agradar a Deus. É a nova natureza. Ama a Deus e quer servir a Deus. Ela quer agradar a Deus acima de si mesma, acima do homem, de outros homens. Ele se agrada agradando a Deus. O agrado do homem novo é agradar a Deus. Perdão. E agora ele então vive para este Deus, cheio de graça, cheio de misericórdia. O que é a conversão? O que é o arrependimento? O que é a conversão do homem? É morrer para a velha natureza, é matar a velha natureza e é ressuscitar, é ter uma nova natureza, é mudar de vida, é uma mudança radical. Agora o homem é novo. Paulo diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora ele ama a Deus, agora ele deseja de todo o coração viver para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler alguns textos? Não vou ler tudo, irmãos, mas alguns eu vou ler. Aí, por favor, leiam os outros, tá? Romanos 6, vocês leiam depois. Eu vou ler 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vou ler mais um, eu vou ler Romanos, que esse é o principal, na verdade, né? É o mais importante, diríamos. Romanos 6, eu não vou ler todo o trecho aqui, eu vou ler uns 2 ou 3 versículos. Romanos 6. A partir do primeiro versículo. Romanos 6, a partir do primeiro versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, em que, meus irmãos? Em novidade de vida. Morremos agora para o pecado e ressuscitamos para Deus. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que aconteceu no dia que você creu. No dia que você creu, no dia que você foi convertido, no dia que você se arrependeu, aconteceu isso. A sua natureza velha morreu e a sua nova natureza
ressuscitou. Você teve um milagre igual de Lázaro dentro de você, por obra do Espírito Santo, por obra da graça de Deus. Vamos para a pergunta 95. O que é a morte da velha natureza? O que é isso? Vamos entender agora o que é essa morte. Resposta: é um verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados, de modo que venhamos cada vez mais odiá-los e fugir deles. Essa morte, ela acontece no dia da conversão, mas há um sentido que nós devemos dizer que essa morte é um processo, é aquilo que nós chamamos de santificação. Ela começa com a conversão, ela começa com o verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados, mas ela tem um cada vez mais, percebe aí? É um verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados, de modo que venhamos cada vez mais fugir deles, odiá-los e fugir deles. Existe um cada vez mais, isso fala de um processo. Então, eu me arrependi no dia da minha conversão, eu me arrependi dos meus pecados, eu vi a maldade do meu pecado, eu odiei os meus pecados, mas agora eu entro num caminho de santificação. Tem um pastor reformado que ele, comentando o Catecismo de Heidelberg, que é o catecismo em que se baseou o nosso catecismo, ele ilustra assim, né? Aqui é um caminho. Aqui é um caminho. Deus, qual é a direita de vocês? Isso aqui não. Essa é a direita de vocês. Então Deus está aqui e o pecado está aqui. Para vocês, tá? Antes da conversão, é assim, ó. O homem ele está voltado para o pecado e ele está de costa para Deus. O que acontece com ele? É um caminho, não é um caminho? Cada vez mais ele se afasta de quem? De Deus, e ele se apega ao pecado. Não é assim que acontece na vida do ímpio? Não é assim que o bêbado se torna bêbado? Ele começa com um pouquinho, aí ele vai, aí ele se torna bêbado. Não é assim que o viciado nas drogas começa? Não é assim que o lascivo começa na prostituição? De pouquinho, daqui a pouco está cometendo coisas piores. É assim, ele vai... Não é assim que o ladrão começa? Começa roubando um palitinho, daqui a pouco está roubando coisas maiores. É assim, vai se aproximando do pecado e vai se afastando de Deus. Quando ele se converte, acontece uma mudança, uma meia volta. E agora é o oposto. Agora ele passou a se arrepender, ele se arrependeu, ele odeia agora o pecado e ele ama a Deus. Ele nasceu de novo. Mas agora isso não acabou não, isso continua, é um processo. Então, assim como ele caminhava se afastando de Deus, indo para o pecado, agora é diferente. Ele se afasta do pecado e ele caminha para Deus. Ele cada vez mais ama a Deus e olha só, de modo que venhamos cada vez mais odiá-los e fugir dele. Ele odeia e ele corre do pecado, foge das paixões da mocidade, ele corre do pecado, ele toma cuidado, ele odeia aquilo e ele passa a correr daquele mal. Isso é matar a natureza pecaminosa. Isso é para toda a vida, meus irmãos amados. Você já tem um sentido que ela já morreu, ela já não tem mais o domínio sobre você, ela já foi destronada, mas ela ainda está lá, ainda está presente o pecado. Vocês sabem disso. Vocês sabem que nós temos que matar essa natureza todos os dias. Nós temos que ir nos afastando do mal e buscando ao Senhor e nos santificando. Isso é para toda a vida. Nós vamos odiando o mal. Salmo 51, vamos ler mais 2 textos aí. Salmo 51, por favor, não deixe de ler os outros.
tá? Salmo 51, versículo 3 e 4. Salmo 51, versículo 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Que é o arrependimento de Davi. Segunda aos Coríntios, vamos ler, capítulo 7, versículo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas da tristeza no mundo opera a morte. E vamos ler mais um, irmãos. Romanos 8, 12. Romanos 8, 12. Romanos 8, 12. De maneira que, irmãos, Romanos 8, 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós somos chamados hoje a matarmos o pecado. É a santificação, é uma luta para toda a vida, é uma guerra diária de nós lutarmos contra essa natureza velha, mas que ainda quer se insinuar, ainda quer dominar, mas nós temos que matá-la, nós temos que odiar o mal, odiar o pecado, odiar essa natureza cada vez mais e matá-la pelo poder do Espírito Santo, buscando a Deus, buscando a santidade, buscando e amando cada vez mais ao Senhor, obedecendo seus mandamentos. Pergunta 96. O que é a ressurreição da nova natureza? Irmão, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? O que é a ressurreição da nova natureza? Resposta: é a alegria em Deus de todo o coração por Cristo e um deleite em viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Olha só, quando eu ressuscito espiritualmente, eu recebo o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo, ele muda o meu amor. Antes eu amava o pecado, mas agora, pergunta 95, nós odiamos o pecado e passamos a odiar cada vez mais. Você tem prazer no que você odeia? Não. Você tem deleite no que você odeia? Não. Mas você tem deleite, você tem alegria, você tem prazer, você tem satisfação no que você ama. Portanto, a ressurreição da nova natureza, essa nova natureza, faz você amar a Deus e faz você se alegrar em Deus de todo o coração por causa de Jesus, porque Ele amou você, porque Ele deu Jesus. E você passa, essa expressão do nosso catecismo, a se deleitar, é um deleite em viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Você ama agora a Deus, você ama a Jesus, você se deleita em praticar boas obras. Você não se deleita mais como antes. Você nem se importava no pecado. Agora muda. Agora você se alegra em obedecer a Deus, porque você ama a Deus, porque você se alegra em Deus. Irmãos, se nós nos alegramos com alguém, nós gostamos de agradar essas pessoas. A vontade dessa pessoa para nós é prazerosa. Se nós nos alegramos e amamos a Deus, a vontade dele é nosso deleite. E as boas obras, que são a vontade dele, passam a ser o nosso deleite. Isso é uma ressurreição, isso é a nova vida que nós recebemos. Salmo 51:8, vamos ler? Salmo 51:8.
faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Júbilo e alegria, irmãos, da reconciliação com Deus, da paz com Deus. Às vezes as pessoas pensam que cristianismo é uma coisa triste. Eu tenho que deixar tanta coisa boa para ficar só na igreja lá todo domingo, aí ouve culto, aí não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. É uma vida desgraçadamente monótona. Assim que as pessoas pensam. Não, nada mais longe que a verdade. Porque quem é cristão mesmo, ele abomina o pecado. Irmão, você passar assim e você vê uma coisa imunda, você vai gostar daquilo? Uma coisa apodrecida, um bicho podre, fede, cheio de bicho. Você gosta disso? O cristão, ele tem uma percepção que o pecado é pior que isso. Então como é que ele vai amar o pecado? Ele se deleita com a luz, com a glória, com a beleza de Deus, entendeu? Então a vida cristã não é monótona, a vida cristã é alegre. É a verdadeira alegria, porque a alegria no pecado, ela é a alegria do cego, do louco. Mas o cristão, ele se alegra em Deus. Vamos ver outro texto aqui. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Diz a palavra: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que alegria, né? A vida que eu tenho agora eu vivo pela fé nesse Jesus que me amou, se entregou por mim. É uma vida que ama aquele que o amou, o Senhor Jesus Cristo. E a última pergunta de hoje, meus irmãos: o que são, afinal, as boas obras? Nós já aprendemos que a verdadeiro arrependimento consiste em conversão na morte da velha natureza e na ressurreição da nova. Já aprendemos que a morte da velha natureza é o verdadeiro arrependimento, em que cada vez mais se odeia o pecado, que a ressurreição da nova natureza é a alegria em Deus e em Cristo, e o deleite em fazer toda a sua vontade, em praticar, olha só, boas obras. Agora eu tenho que saber o que é este deleite, o que é estas boas obras, o que é isso que me deleita. Vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, antes de eu prosseguir aqui. Romanos capítulo 7 é um texto importante para nós sabermos que essa morte da natureza velha e digamos assim, a vida de acordo com a nova natureza, ela é uma guerra em que a nossa experiência vai ser muitas vezes de Romanos 7. Paulo, ele diz assim: o que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque você vai perceber que há uma guerra dentro de você, há uma guerra. Mas você tem que lembrar que Romanos 7 desemboca em Romanos 8. O que Romanos 8 diz? Que nós recebemos quem? O Espírito Santo. Então, você tem que ser consciente que há uma guerra, que você vai sentir ainda as propensões, e cada um dos irmãos aqui, quando era do mundo, ou, enfim, quando você não conhecia Jesus, você adquiriu certos maus hábitos e certos vícios e certas coisas que você fazia errado, a vida do pecado. Essas coisas vão se levantar ainda contra você. Esses desejos, essas coisas erradas vão se levantar contra você. Mas você deve lembrar que você já morreu em Jesus e já ressuscitou em Cristo também. E que você tem o Espírito Santo. Você vai perceber isso. A sua experiência vai ser de Romanos 7, ou seja, que é uma luta, que é uma guerra dentro de você, mas você deve se levantar e dizer: eu vou matar esse pecado,
Eu não vou dar tréguas. E eu vou usar os meios que Deus me deu. Eu vou buscar Ele em oração, leitura bíblica, meditação, no dia do Senhor. E eu vou me levantar e vou dizer: eu não vou mais fazer isso. Eu vou agradar ao meu Senhor. Eu vou praticar boas obras e não mais esse pecado. E levante e lute, irmão, com fé, lembrando que você já morreu em Cristo, já tem uma nova natureza e que o Espírito Santo habita em você. E você vai vencer. Porque, até lembrando de novo do Lloyd Jones, ele diz também nesse livro assim: aquilo que Deus nos ordena fazer, Ele nos dá poder para fazer. E Ele diz para você: mate a natureza antiga. Ela já foi destronada, ela não está mais no trono do seu coração. Não aceite que ela mande em você. Não nutra ela. Não nutra a ela. Se tem alguma coisa que alimenta o seu vício, corte. É aquilo que Jesus diz: cortar a mão, né? Tirar os olhos. Ele não está falando ali literalmente, não é para a gente cortar a mão mesmo, não é para tirar os olhos mesmo. Ele está falando para ser radical, para não alimentar a carne e para buscar a santificação. Pela graça de Deus. Não vai ser o nosso poder, irmãos. Ele diz: vai e faça. Quando Ele diz: vai e faça, é porque Ele vai te dar poder. Confie no Senhor Jesus. Mas não admita viver aquela vida velha. Você foi chamado para viver uma vida nova, uma vida santa. Romanos 7 é uma realidade. Nós sentimos a luta. Mas Romanos 8 também é uma realidade. Em Romanos 8, bora ler aqui, para a gente passar para outro versículo. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim, primeiro versículo: portanto, Romanos 8, primeiro versículo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito me livrou do domínio do pecado, irmãos. E agora o que é que eu tenho que fazer? Versículo 12, olha o que ele diz no verso 12: de maneira, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. A carne é a natureza pecaminosa, porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É isso. Vamos matar o pecado na nossa vida. Se nós fomos acostumados a fazer uma coisa e o Espírito Santo vem e mostra que é errado, vamos dizer: eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais desagradar a Deus, ofender o meu Senhor, eu quero agradá-lo. E vamos nos levantar pelo poder do Espírito e deixar de fazer isso. E cortar qualquer coisa que alimente isso. Qualquer coisa que me desperte para aquilo que é mal. E vou buscar aquilo que vai me ajudar a ser mais santo, né? E é isso que nós temos que fazer, irmãos. E a última pergunta agora, para nós encerrarmos hoje: afinal, o que são essas boas obras? Pergunta 97. Mas o que são boas obras? Resposta: são somente aquelas obras que são feitas em verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a glória dele, e não aquelas que se baseiam no que achamos ser certo ou na tradição dos homens. Que coisa maravilhosa! Essas obras boas são primeiro aquelas que são frutos da fé. Lembra que Tiago diz: a fé sem obras é morta. A fé verdadeira, ela dá fruto, ela gera obras. São aquelas obras que são feitas em verdadeira fé. A fé em Jesus, a fé no Evangelho, a fé na palavra de Deus. Vamos ver Hebreus 11:6. Abra comigo a sua Bíblia. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, a boas obras sempre está relacionada, evidentemente, com a fé. Outra coisa que está relacionada
as boas obras é que elas são em conformidade com a lei de Deus. Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, eu quero fazer o que Jesus manda, o que Deus manda. Portanto, a segunda verdade sobre a natureza das boas obras é que elas sempre são de acordo com a lei de Deus, de acordo com o mandamento do Senhor. Vamos ler agora Levítico 18, 4. Levítico, lá no Antigo Testamento. Levítico 18, versículo 4. Levítico 18, versículo 4. Diz assim a Sagrada Escritura: fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Conforme então os juízos dele, né, irmãos? Vamos ver outro texto, irmãos? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, irmãos, é sempre a obediência à lei de Deus. Outra coisa que faz parte da natureza das boas obras é sempre para a glória de Deus, sempre para a glória dele. Aí é aquele texto clássico também, 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Diz a Sagrada Escritura, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso, irmãos. Quer coma, beba, ou faça qualquer outra coisa, é tudo para a glória de Deus. Portanto, nós temos 3 características da verdadeira fé. Primeiro, aliás, das verdadeiras boas obras. Primeiro, são feitas em verdadeira fé. Segundo, são conforme a lei de Deus. Terceiro, são sempre para a glória dele. E o que elas não são? Porque é preciso se dizer isso, porque muitas vezes no meio religioso, as pessoas, elas entendem que boas obras é aquilo que a minha igreja diz, ou que a minha tradição diz, ou que o líder da igreja diz. Não! Mas isso também tem lá fora no mundo, irmãos. Vocês veem que o mundo ele tem uma certa moralidade e um certo código de ética, digamos assim, de certo e errado. Por exemplo, hoje em dia, você dizer que certas práticas sexuais são erradas, você é visto como uma pessoa ruim, perversa, não é assim que está ficando? Então, isso o que é? Isso é um conceito de boas obras que eles têm também. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Boas obras não é nada disso, não é nem o que uma religião diz, uma tradição humana, um líder diz, nem o que uma cultura diz que é boas obras. Boas obras é aquilo que está de acordo com a fé, de acordo com a lei de Deus e sempre para a glória de Deus. Portanto, vamos encerrar lendo Deuteronômio, vamos ler 2 textos, tá? Deuteronômio 12, 32 e Isaías. Esses 2 textos que estão aí em seguida. Deuteronômio 12, 32. Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer. Olha só o que Deus diz. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás.
Não posso nem aumentar nem diminuir. Eu tenho que fazer somente aquilo que Ele ordena. Isso são as boas obras. O que está na palavra de Deus. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só, olha só, em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, isso não agrada a Deus, não são mandamentos de homens, mas a sua lei. Eu vou ler mais um, irmãos, para a gente encerrar, porque Jesus comenta esse texto aqui. Mateus 15:7. Vamos lá. Mateus 15:7. Do 7 ao 9, tá bom? Vamos ler. Mateus 15, do 7 ao 9. Diz a palavra do Senhor. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele está comentando aqui o que Jesus fala no versículo 5, do que acontecia no tempo dele. Versículo 4 fala da lei de Deus. Olha só o que diz o versículo 4. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem pai nem mãe, e assim invalidar-te pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eles torciam o quinto mandamento, que era de honrar pai e mãe, e a pessoa lá não ajudava o pai, não ajudava a mãe, por causa das tradições dos homens. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos hoje? Que o verdadeiro arrependimento, que a verdadeira conversão, consiste na morte da velha natureza, na ressurreição da nova natureza. Porém, isso não significa que é de uma vez para sempre. Essa conversão, na verdade, ela levará a um processo de santificação, em que nós vamos odiando cada vez mais os nossos pecados, matando a velha natureza, e nos alegrando e amando, nos deleitando cada vez mais na vontade de Deus. Isso é um processo, e é uma luta, mas nós temos essa vitória pelo Espírito Santo, e devemos agora eu esqueci, né? Coisar as mangas, como é que fala? Diz assim, vamos arregaçar, isso. Fiquei buscando a palavra. Arregaçar as mangas e ir para a batalha, irmão. Né? Ou como Paulo diz lá em Efésios 6, né? Colocar o escudo da fé, o capacete da salvação, sabe? Uma armadura. Nós estamos numa guerra, né? Mas não é uma guerra contra as pessoas têm que amar, orar por ela, ter paciência. Não tem que brigar com ninguém, não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra o diabo e contra a nossa própria carne. E nós vamos vencer, meus irmãos, porque nós temos o Espírito Santo. E o que são essas boas obras? É tudo que é de acordo com a fé verdadeira, conforme a lei de Deus e para a glória dele, e não o que os homens dizem, seja no meio religioso, ou seja na cultura moderna. Então, agrade a Deus, meu querido irmão. Você ama Jesus? Você já creu nele? Você já arrependeu? Você já é um convertido? Então leia a sua Bíblia e procure fazer o que ela manda. A partir da semana que vem, nós vamos aprender os mandamentos. O nosso catecismo, ele vai fazer um estudo nos 10 mandamentos e depois um estudo na oração do Pai Nosso. Porque a vida piedosa, a vida santa, é uma vida de obediência aos mandamentos e é uma vida de oração. Então nós vamos aprender o que é santidade, o que é uma vida piedosa, uma vida na presença de Deus e uma vida de oração. E como eu falei lá no grupo, eu peço para vocês não perderem essas aulas, vocês realmente aproveitarem, porque tudo que nós vamos ensinar aqui é fundamental para nós aprendermos a agradar o nosso Deus na prática, na nossa vida. É uma vida de santidade, né? Irmãos,
Eu tenho um projeto que é fazer uma exposição mais detalhada dos 10 mandamentos no futuro, né? Espero que não é tão futuro assim, né? Uma coisa que a gente quer fazer não tão distante. Mas aqui já vai ser um estudo excelente, né? Nós vamos estudar cada mandamento de acordo aqui com o Catecismo Ortodoxo, tá bom? E eu peço para vocês orarem por este propósito. Alguma pergunta, irmãos? Não? Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto agradecendo ao Senhor, né? Ó Deus, obrigado. Obrigado porque nós pudemos nesta manhã começar este estudo preciosíssimo, que é o estudo de uma vida de gratidão. Aliás, semana passada já começamos e hoje estamos continuando. Uma vida de gratidão, uma vida de alegria no Senhor, de gozo, de paz no Espírito Santo. Ó Senhor, nos fortaleça nesta fé, nessa verdade, nesse ânimo, nesse amor. E fortaleça essa igreja, e através de nós que essa verdade, essa vida santa chegue a outros e possamos amar as pessoas, levar o Evangelho a elas e elas sejam também, Senhor Jesus, salvas, transformadas. Nós sejamos salvos, sejamos luz na vida delas e que o Teu nome tão santo seja glorificado, Pai. Nós oramos assim em Jesus e nós agradecemos. Amém.